Lembra do checklist da Bombeira Social? Pois é. Esse vídeo é o primeiro passo para definitivamente acabar com a bombeira social na tua vida. Vou te dar 3 motivos básicos de por que tu precisa implementar essa organização na tua rotina mensal, no teu planejamento semanal de trabalho e de vida, tá? Primeiro, metade do nosso dia é voltado para o trabalho. Horas que a gente está no trabalho e mais as nossas horas de descanso, que muitas vezes servem somente para a gente voltar para o trabalho. Segundo motivo, só existe vida fora do trabalho quando dentro a gente tem um equilíbrio. E nós também vamos falar disso nesse vídeo. Terceiro motivo, qual é o recurso mais importante no SUAS? Você. Nós somos o recurso mais importante do SUAS. Então, pensar a nossa rotina, o nosso trabalho dentro do mês ou dentro da semana, fazer esse planejamento é a gente cuidar do maior recurso do SUAS, que é nós mesmos. Nesse vídeo, então, a gente vai pensar como organizar uma rotina de trabalho que consiga fazer com que a gente chegue no final da nossa semana, no final do nosso dia, no final do nosso mês, com a sensação de que a gente cumpriu o nosso dever, que a gente conseguiu fechar e ter sucesso no nosso planejamento. Só que isso só acontece quando a gente sai da lógica da bombeira social e a gente aceita que a gente vai ter que planejar dentro das horas viáveis. Então, para isso, eu quero que a gente comece pensando sobre nós mesmos. Sim, o nosso planejamento passa por a gente compreender as nossas necessidades, por a gente ver se tem algum momento do mês que a gente precisa de um pouco mais de atenção para nós. Isso pode acontecer por várias razões, pode ser que tenha algum mês que tu vai fazer alguma coisa, que tu tenha que atender a tua família em alguma questão e que tu precisa estar mais disponível. Às vezes não é disponível de tempo que a gente está falando, tu não vai faltar o trabalho e tudo mais, mas que tu vai precisar estar mais disponível emocionalmente e com isso tu não vai estar tão disponível emocionalmente no teu trabalho. Isso é muito comum acontecer com a gente, mas a gente passa por cima disso e segue o baile porque a gente foi ensinada que para demonstrar comprometimento, demonstrar ética no trabalho, a gente tem que ficar esbagaçada e fazer tudo a morrer. E isso não é verdade. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar um jeito de tu planejar a tua rotina de trabalho de uma maneira ética, compromissada, mas valorizando a ti mesma, tá? Então, o nosso primeiro passo é a gente listar todas as nossas ações do mês, coisas que a gente precisa fazer, as coisas que, os nossos compromissos, e aí tu vai botar tudo que tu tem que fazer. Se tu tem alguma atividade que tá atrasada, que tu faz horas que tu fica, preciso fazer isso, vai colocar. Tu vai inserir todos os atendimentos que tu imaginou, que tu tá pensando aí que tu quer fazer, tu vai colocar todos eles, quero fazer visita para não sei quem, vou fazer um atendimento familiar não sei onde, preciso fazer uma oficina não sei o quê. Tu vai botar tudo isso, tá? Vai colocar todos os teus compromissos de reuniões, de atividades de supervisão, se tem aí no teu município. Vai colocar as tuas atividades coletivas que tu precisa estar presente. Enfim, tu vai listar tudo isso. Depois que tu listar, a gente vai começar a fazer o bloqueio da agenda. Então, tu vai pega aí um calendário ou faz no Word, no Excel, onde ficar melhor para ti e separa, tá? Pelos turnos. Então, tu vai botar manhã, tarde, noite, mesmo que a gente não trabalhe à noite, porque a maior parte dos serviços assistenciais não são, né, à noite, mesmo aqueles que são à noite, a gente geralmente não tá trabalhando nesse horário, mas é um horário que tu também precisa ter essa noção de que ele existe, ele tá disponível para você, então a gente vai botar ele aí, tá? E aí tu vai pegar os teus turnos de trabalho e vai começar a fazer esses bloqueios das ações. Primeiro, tu vai bloquear as reuniões que tu precisa estar presente, o momento da supervisão, se estiver no teu município. E depois tu vai começar a bloquear as atividades coletivas. Principalmente para quem está no CRAS ou em unidades de serviço de proteção básica, a gente faz muita atividade coletiva, então tu tem bastante, mas se tu tiver
por exemplo, num CREAS ou num centro-dia, pode ser também que tu tenha as atividades coletivas e tu vai fazer esse bloqueio, tá? Depois, a gente vai começar a eleger das outras atividades que restaram ali, que a gente já fez a lista, quais delas são nossas prioridades. Como que a gente define prioridades? Isso é muito sensível, né? E a gente precisa fazer uma avaliação criteriosa, mas eu vou te trazer aqui 3 critérios básicos que, na maior parte das vezes, eles funcionam plenamente para as nossas atividades, tá? Nosso primeiro critério vai ser as situações mais agravadas. O que são situações mais agravadas? São aquelas em que as vulnerabilidades, os riscos podem gerar uma mudança de complexidade, por exemplo, que podem estar numa situação com maior violação de direitos, com uma situação de violência mais agravada, mais eminente. Então a gente vai pegar essas famílias que têm essas situações e a gente vai priorizar o atendimento delas. Então lá daquela lista das ações que tu precisa fazer esse mês, tu vai ter essas famílias, tu vai trazer elas como a tua primeira prioridade. Então elas vão estar no primeiro lugar ali das ações que a gente vai colocar na agenda. O nosso segundo critério diz respeito às famílias que a gente está mais de um mês sem fazer atendimento. Isso acontece algumas vezes quando a gente tem um volume de famílias maior do que de fato a gente poderia estar atendendo. E a gente, então, acaba atendendo algumas famílias num mês e outras famílias no outro mês. Então, se tu tem alguma família com mais de um mês sem fazer nenhum tipo de atendimento, tu precisa priorizar essas famílias. Então, esse é o nosso segundo critério e tu vai pegar de toda a tua lista de tarefas que tu já mencionou, vai retirar, então, essas aqui são nossa segunda prioridade. E a terceira são aqueles casos que a gente precisa formalizar alguma avaliação. Então, tu vai pegar dali da tua lista de tarefas e vai colocar como terceira prioridade as situações que tu precisa cumprir algum prazo ou que tu tem que entregar uma avaliação para a rede, para a gente pensar, vai apresentar um caso numa reunião, enfim, tu tem que formalizar uma escrita, uma apresentação a respeito de uma situação familiar para, seja lá qual for o teu objetivo, mas que demanda esse momento de escrita, de produção, de sistematização. Essa, então, é o nosso terceiro critério. Aí tu vai pegar a tua agenda, vai pegar o teu mapa aí do mês com os teus turnos, que já tem vários bloqueados, porque tu já tem outras agendas, né, estabelecidas. Tu não vai marcar absolutamente nada no teu horário de almoço ou no teu horário de descanso, se a tua jornada ali tem 15 minutos, se a tua jornada for de 6 horas. E nesse período, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a marcar esses atendimentos pelo primeiro, segundo e terceiro critério que a gente elencou. Quanto tempo a gente destina para cada ação? Atendimento. Se o atendimento for particularizado para 1 ou 2 membros da família, 1h30 é suficiente para fazer o atendimento e para a gente fazer evolução e trabalhar num outro documento aí separado as nossas percepções em relação ao atendimento e que depois vão compor a sistematização de um futuro relatório, tá? Então, essa 1h30 é suficiente. Mais do que isso, gera um esgotamento para ti, que precisa estar ali 100% dedicada naquele atendimento, gera um esgotamento também para a família que está há um período bastante grande, elaborando, vendo essas questões, tendo que se ver com questões delicadas e difíceis, na grande maioria das vezes, para as famílias. Então, esse tempo é mais do que suficiente e dá para fazer tudo nele. Quando eu faço visita domiciliar ou eu vou fazer um atendimento familiar com vários membros da família, que é maior, né, mais quantidade de pessoas, eu dedico 2 horas. Nunca passo de 2 horas em nenhum atendimento e ele só chega a 2 horas nessas situações. Por quê? Eu já fiz atendimentos de muitas horas e ele acaba gerando um esgotamento enorme, como eu falei, e ele também acaba não tendo nenhum resultado diferente desses que a gente faz nesse tempo. Por quê? Porque todo tempo a mais, ele acaba sendo uma catarse ali, né? Um desabafo, e a gente não consegue lidar com aquilo. São coisas que acabam até muitas vezes prejudicando os futuros atendimentos. Porque daí a gente também vai vinculando o nosso atendimento a um momento cansativo, desgastante,
sofrido muitas vezes, né? Então, esse tempo é suficiente. Para produzir um relatório, é difícil a gente dar ali um tempo do que seria a sistematização e depende muito de como tu vem fazendo, tá? Já as tuas anotações, os teus registros. Mas tu vai dedicar aí um tempo, vamos dizer que também tu bloqueasse a tua agenda em 2 horas para fazer essas atividades, tá? Então, tu vai colocando primeiro, né, de acordo com os nossos critérios, o primeiro, segundo e terceiro, nos níveis de prioridade, e tu vai colocando. Vai ter coisa que vai ficar para fora, que tu não vai conseguir preencher porque vai faltar tempo. Essas situações são situações que a gente vai levar para conversar com a coordenação do serviço, que a gente vai levar para conversar com a equipe toda, a equipe técnica, porque pode ser que os colegas também estejam enfrentando essas mesmas dificuldades de ter atendido todas as suas necessidades, todas as suas ações, tarefas do mês, por conta de que falta tempo. E aí a gente pode ter uma melhor gestão do tempo entre a equipe, por exemplo. A gente vai trocar talvez referências dos atendimentos coletivos, vai trocar referências de algumas reuniões que talvez a gente não precise estar em todas as reuniões que a gente tinha já agendado. Então pode ter alguma coisa aí, ou também pode ter de dizer, não, realmente a nossa capacidade de atendimento é essa e todas as outras coisas a gente vai ter que deixar para depois. Agora, claro, o nosso último grau de critério de prioridade é a questão de formalização. E pode ser que, então, esses sejam os que fiquem, só que esses têm prazo. Então, cabe aí um bom senso, né, da gente poder trabalhar e poder discutir com a coordenação e dizer, olha só, eu tenho esse atendimento que é uma prioridade, que é muito importante, tal, só que eu também tenho esse prazo. E isso precisa ser discutido com a coordenação, precisa ser discutido com a equipe, porque isso fala da nossa capacidade de atendimento, da nossa unidade socioassistencial. Não é uma questão tua, é uma questão do serviço. Então, sempre aconselho a conversar e tu não ir colocando mais coisas ou eu vou diminuir o tempo que eu vou fazer o relatório, eu vou diminuir o tempo do atendimento para dar conta de tudo. E na hora que tu vai executar, que tu vai operacionalizar, isso não vai funcionar. Porque daí o atendimento que tu calculou fazer meia hora, tu vai fazer em mais de meia hora. Ou tu não calculou a evolução e depois tu vai ficar com uma lista de evoluções para fazer depois que tu já esqueceu. Então, assim, esse é um planejamento que ele funciona. Eu testei ele durante anos. Então, assim, ele funciona. Tu vai conseguir fazer tudo e aquilo que não couber precisa ser discutido e pensado, porque pode estar muito além das condições de atendimento do serviço da nossa unidade. Depois me conta como é que foi fazer isso, se tu ficou com alguma dificuldade, se na hora de fazer deu certo, não deu certo, por que não deu certo. Vamos continuar esse bate-papo porque eu quero que tu deixe de ser uma bombeira social e passe a ser uma técnica mais leve, mais feliz, mais satisfeita e realizada com o teu trabalho. Beijão!